Olha só, pessoal, eu quero apresentar para vocês o Gustavo Ribeiro. Ele é diretor do Napo, um curta-metragem que estreou agora dia 28, gratuitamente no YouTube. Curta super premiado, já participou de mais de 60 festivais e é uma preciosidade. São 16 minutos de puro afeto. Realmente eu fiquei muito tocada, Gustavo. A gente tem em cena uma mãe, um filho e um avô. Você é aquele garotinho, Gustavo? Conta pra gente um pouco da origem dessa história. Eu acho que o João é um pouquinho de todos nós, assim, sabe? Ele tem um pouquinho de cada um de nós, assim. A gente tentou criar uma criança que reflete um pouco da infância, assim, sabe? Que o filme pra gente, a gente tinha uma percepção muito sensorial dele, sabe? A gente queria que as pessoas assistissem e sentissem mais do que qualquer coisa, sabe? Do que racionalizar. E isso pra gente vinha um pouco da questão da universalidade das coisas que a gente estava vendo ali na imagem, por exemplo, as lembranças, sabe? Todo mundo tomou um sorvete quando era criança, ou teve o primeiro momento de bicicleta, andando de bicicleta, sabe? Tipo, a primeira vez que você saiu com sua namorada. Então, tipo, a gente tentou trazer esses momentos para o filme, assim, sabe? Esses momentos mais universais. A história, ela começou, foi em 2015, quando eu estava na faculdade com outros 3 amigos, o Daniel, a Thaís e a Gabi. O Dan, ele tinha uma avó que estava passando por Alzheimer na época. E daí ele falou, pô, eu queria muito falar sobre isso. E daí a gente falou, vamos escrever um roteiro sobre isso e sobre algo que é muito próximo da gente, que é a arte, que todo mundo que estava ali gostava muito de cinema, gostava muito de arte, sabe? Eu sou formado no curso de artes visuais da UFR aqui do Paraná, então a gente tentou misturar essas duas coisas, porque quando a gente começou a ver, pesquisar e conversar com outras pessoas e falar com famílias, a gente percebeu que a percepção da memória, sabe, de quem a pessoa é relativa à memória, era muito vigente para a relação das famílias, assim, sabe? Quem meu pai foi um dia, sabe? Isso já é diferente de quem ele é hoje. E nessa pesquisa, nesse olhar que a gente teve, a gente começou a perceber que as crianças viam isso de um jeito diferente. Porque a criança não tem aquela carga de anos que o filho tem. A criança, ela está construindo as memórias, então ela não tem tudo aquilo que a pessoa foi, mas ela pensa mais naquilo que a pessoa é naquele momento, sabe? Porque esse avô, pessoal, ele vai morar na casa com a filha. Então, ele realmente está debilitado e a filha o leva, então ela mora com o filho. Mas esse resgate de memórias aqui acontece de uma forma completamente inusitada e lírica. Por quê? Porque esse garoto, eles têm acesso a um álbum com fotos da família e tal. Mas quando o senhor olha para aquelas imagens, elas não dizem nada para ele. Ele fica impassível diante daquilo. Mas aí o que que o garoto faz? Na sua ingenuidade, na sua inocência, ele desenha uma outra coisa ligada àquela imagem. E esse desenho que ele mostra para o avô é uma chave de ignição para essas memórias que, aí eu não vou contar demais, mas elas tomam forma na animação com uma outra maneira visual. Então, é assim, a gente está falando de resgate, um resgate muito lúdico de memórias, mas que tem o desenho, que é a sua praia, como esse recurso, né? Exato. Uma coisa que a gente pensou muito no início é que, tipo, a gente está ligado as nossas lembranças, de uma maneira geral, a gente liga elas muito no espaço ao tempo, né? A foto é uma impressão do momento, assim. E às vezes a gente não para pensar o quanto a gente constrói memórias por outras vias, sabe? Uma coisa que vinha muito a gente é, por exemplo, quando você chega na casa da sua avó e você sente aquele cheiro de comida que só ela faz. E daí você se lembra da sua infância. Sabe? Esse é uma memória, não quer dizer só você lembrar de um momento. Sabe? Memória quer dizer você lembrar como você sentia. Você não precisa necessariamente lembrar do que aconteceu, e sim que sentimento aquele momento te trouxe. Tem uma coisa que eu acho que a gente precisa destacar,
que é essa troca de gerações, e aqui assim, é um alerta, é um conselho. Esse filme ele precisa tocar os corações, porque é uma troca em mão dupla e ela é benéfica para todo mundo, né? Então, assim, aquele senhor, ele suga um pouco daquela inocência, daquela juventude do neto, e o neto aprende o poder do afeto, do que ele pode do que ele pode fazer no outro, de quão regenerador esse afeto pode ser. Vocês tiveram retorno de crianças que assistiram a esse curso? Tivemos, foi muito legal, porque no festival a gente pôde, como a gente foi para a Europa, para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, para a Ásia, então tinha no México também, foi muito legal, porque assim, eu consegui ter uma percepção de diferentes percepções que diferentes culturas têm da vida, das lembranças e da morte, sabe? Por exemplo, no México é muito legal ver a percepção deles do filme, porque eles têm uma outra relação com lembranças, com memórias, sabe? Com a vida e com a morte. No Oriente Médio também eu fiquei, na verdade, impressionado o quanto as crianças são maduras hoje em dia, sabe? A maturidade das crianças, assim, foi muito legal ver. Por exemplo, existiam temáticas que elas eram meio que universais, que as crianças ao redor do mundo percebiam de uma maneira meio que universal, sabe? A questão das lembranças, sabe? De que a gente é parte... Acho que uma coisa que ficou clara para mim, que ficou clara para muita gente, muitas crianças depois que assistiram o filme, é que a gente não é só a gente é um amontoado das pessoas que passaram pela nossa vida, sabe? O garoto é um pouco do avô, um pouco da mãe, um pouco de todo mundo que passou pela vida dele. Isso eu achei que as crianças não fossem perceber, e elas perceberam, sabe? Gustavo, qual que é a carreira do curta daqui para frente? Como é que funciona isso? Eu acho que agora, para a gente, pelo menos, eu não tenho a intenção de deixar ele fechado em algum lugar, em nenhum streaming. A gente até chegou a conversar com distribuidora, mas eu quero muito que esse curta fique aberto, assim, sabe? Tipo, fique disponível para as pessoas na internet, sabe? Até depois da experiência que eu tive com meu avô faleceu de Covid agora no começo desse ano. Sinto muito, poxa. Sabe? E o filme, para mim, de alguma maneira, é um jeito de deixar o nome dele se eternizar em algum lugar. Então, para mim, o filme vai estar ali na internet, quer queiram ou não, sabe? Tipo, e eu acho que ele tem uma função assim, eu acho que o que a gente busca com um filme é que eu não sei se eu tenho muitos planos mercadológicos com ele, sendo bem honesto. Eu quero que ele só funcione como uma ferramenta de cura, tipo, para quem precisar disso, sabe? Para mim, o filme tomou um outro sentido depois que eu perdi meu avô. E aí eu comecei a perceber que o filme era mais universal do que eu pensava, assim, sabe? Que não é só sobre o Alzheimer, é sobre, tipo, as relações que a gente tem com as pessoas que a gente ama, sabe? E como elas mudam a nossa vida, assim. Então eu quero que isso, de alguma maneira, possa confortar as pessoas do mesmo jeito que me confortou quando eu perdi meu avô, porque foi muito difícil para mim. E daí, nessa perda, eu reparei o quanto eu tinha do meu avô em mim, sabe? E o quanto eu tava me botando no filme sem eu perceber, assim, sabe? De alguma maneira eu vi, caraca, tá a minha relação com a relação do meu avô aqui, e eu não me toquei, sabe? Eu não me toquei em nenhum momento. Então, para mim, eu acho que é esse o objetivo do filme, sabe? É ele funcionar como uma ferramenta de cura para as pessoas. É isso. Nossa, que emoção! Que emoção! Gente, excelente, Gustavo. Napo, tá aqui, não preciso dizer mais nada, é só assistir que vocês vão entender o quanto que ele é especial. Ó, um beijo bem grande, hein? Quero ver o que você vai fazer daqui para frente. Brigadão, viu? Brigadão mesmo. Muito Obrigado legal. pela oportunidade de falar com isso. você. É sempre bom falar sobre o filme. Obrigado mesmo pela oportunidade. Ó, um beijo grande, viu? Que seja muito, muito, muito visto.